Abram alas que GG faz passar, olha a evolução da história. Abram alas pra GG, desfila na memória popular. Abram alas que GG faz passar, olha a evolução. Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito da Era Vargas. E para falar a respeito da Era Vargas é muito importante que a gente entenda o significado de uma palavra, de uma expressão ligada à política que nós chamamos de populismo. O que é o populismo? Essa imagem diz bastante, né? Mostra alguém ali discursando e outras pessoas com as mãos para cima, agitadas. Parece que quase num frenesi. Essas pessoas estão ali encantadas com aquilo que aquela pessoa está falando ao microfone. O que isso significa? Que o populismo é um fenômeno político de encantamento das massas, de encantamento daquelas camadas mais pobres, mais humildes da população, através de uma oratória muito poderosa, que está ligada a um líder político. Um dos maiores exponentes do populismo no Brasil é Getúlio Vargas, foi Getúlio Vargas. E é por isso que eu estou falando a respeito desse conceito com vocês. Getúlio Vargas era capaz de encantar a população brasileira. Mesmo que ele não fizesse coisas que o povo realmente considerasse coisas importantes, ou até mesmo que fizesse coisas para a elite brasileira, ele conseguia sempre transmitir a ideia de que aquilo era para o bem da nação e dessa maneira conseguia apoio popular. Para a gente entender a Era Vargas, é importante entender o fim da política do café com leite. O que era essa política mesmo? Era um momento da política brasileira em que mineiros e paulistas se revezavam na presidência do Brasil, obviamente com apoio de outros estados, e é claro que virava e mexia, haviam desentendimentos entre Minas e São Paulo, mas já havia um bom tempo que eles se revezavam aí na administração da nação. No entanto, em 1930, aconteceu que o presidente paulista não indicou um mineiro para a vaga, e o que gerou um conflito entre Minas e São Paulo. Minas, então, criou uma aliança com Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul. Nas eleições, o candidato de São Paulo vence. No entanto, eles afirmam, Minas Gerais e Vargas afirmam que a eleição foi fraudada, assim como a gente sabe que eram todas as eleições até aquele momento, mas por causa dessa fraude eles dão um golpe e assumem o controle da nação. Existem alguns historiadores, alguns professores que não trabalham com a ideia de golpe, que trabalham com a ideia de revolução, em virtude das transformações que Vargas fará no país a partir daquele momento. A gente pode dividir o governo de Vargas em 3 momentos. Um governo provisório, um governo constitucional e o Estado Novo, que parece muito bacana, né? Olha que expressão linda, o Estado Novo, mas que foi um período ditatorial e pouca gente presta atenção nisso. O governo provisório durou de 30 a 34. Nesse momento, Vargas estava governando o Brasil com a antiga Constituição e até, de certa forma, deixando um pouco de lado as leis, o que gerou uma insatisfação muito grande em São Paulo, inclusive com uma revolução, chamada de Revolução Constitucionalista, exigindo que o presidente criasse uma nova Constituição para o Brasil. Ele então vai convocar, né, uma Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia vai então elaborar uma nova Constituição para a nação. A partir de 1934, ele se torna um presidente constitucional. No entanto, como ele ia sair do governo ali por volta de 38, 39, ele dá um novo golpe dentro do próprio governo. Como assim? Ele vai criar um plano chamado Plano Cohen, que ninguém sabia que era ele, né, que era o governo que tinha criado, que dizia que havia uma ameaça comunista rondando o Brasil. E para salvar o Brasil do comunismo, Vargas então vai suspender essa Constituição e vai governar então de maneira autoritária, criando uma ditadura, a nossa primeira ditadura republicana. O que Vargas fez para ser lembrado até hoje, quase que como um herói nacional? Ele fez mesmo mudanças muito significativas na nossa nação. Foi no governo dele que as mulheres começaram a votar, por exemplo. Além disso, ele vai estabelecer a
CLT, a consolidação das leis trabalhistas, que foi aí um conjunto de leis, foram leis que estabeleceram regras para as relações de trabalho no Brasil, que até então não existiam. Além disso, a gente tem a criação das indústrias de base, que vão, obviamente, ser ali a raiz para o desenvolvimento industrial brasileiro. Além disso, ele vai investir em campanhas, né, de valorização do trabalho. Tudo isso vai fazer com que ele seja lembrado como um grande presidente, mesmo tendo sido ele também um ditador. Bom, como eu disse, o período da ditadura durante o governo Vargas durou ali de 1937 até 1945. E durante esse tempo, esse autoritarismo ele foi mantido com base em muita propaganda. Foi criado o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que estava ali para exaltar a figura de Vargas, para exaltar o seu governo, para produzir propaganda a favor dele. Além disso, era um órgão de censura. Toda ditadura tem censura. Os opositores foram calados durante o Estado Novo de Vargas. A gente não pode esquecer que em ditaduras a oposição ela vai sofrer, né? E nós temos um caso muito interessante dentro do governo de Vargas que eu acho que vale a pena comentar, que é o caso de Olga Benário Prestes. Essa mulher, ela se casou com um líder que era líder de um grupo socialista, comunista, defensor do comunismo no Brasil, Luiz Carlos Prestes. Ela se casou com ele aqui no Brasil, engravidou, ele foi preso, ela também, e ela acabou sendo deportada por Vargas. Ela foi enviada para a Alemanha nazista, só que ela era judia, né? Esse filme está disponível para quem tiver interesse de assistir a história de Olga. Acho que vale a pena e mostra claramente que o autoritarismo estava presente no governo Vargas. Nós falamos que o período da ditadura Vargas vai de 37 a 45. Nesse período, o que estava acontecendo lá na Europa? A Segunda Guerra Mundial. É importante saber que Vargas enviou tropas brasileiras para a Segunda Guerra, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Foi uma negociação feita, inclusive, com os Estados Unidos, e os nossos soldados foram muito bem sucedidos na guerra. As tropas brasileiras entraram já no final, né, da Segunda Guerra Mundial, mas foram muito bem sucedidas nesse conflito. Mas o interessante é saber o seguinte, que Getúlio Vargas entrou ao lado dos Estados Unidos, que era uma democracia, e pareceu muito estranho que uma ditadura, como a ditadura de Vargas, apoiasse as democracias, os Estados Unidos, a França, e a única ditadura que ele, de certa forma, entrou ao lado dela foi a ditadura da União Soviética, que era justamente uma ditadura de cunho socialista, o socialismo que ele havia, inclusive, salvado os brasileiros dele lá através do Plano Cohen. Tudo parece muito contraditório. Por causa dessas contradições, o que vai acontecer é que haverá uma pressão por parte do Brasil para que Vargas renuncie à presidência. É exatamente isso que vai acontecer em 1945. Getúlio Vargas vai renunciar, deixará de ser presidente do Brasil, mas não ficará satisfeito. Voltará em breve para um segundo mandato. Era isso, muito obrigada.